Olá pessoal, na aula passada nós estudamos o princípio fundamental da contagem, arranjos e análise combinatória. Na aula de hoje nós vamos estudar o binômio de Newton, que é uma aplicação direta da teoria de análise combinatória que nós estudamos. Então nós vamos usar a técnica de análise combinatória para ter um resultado importante na parte da álgebra que refere-se a tipos de polinômio particulares. Bom, então um binômio, são polinômios que têm essa forma: a soma de dois termos, x mais a, na n. Então, desde o ensino médio é muito conhecido a gente trabalhar com alguns casos particulares de binômios de Newton. Então, nós temos binômios bem conhecidos e vamos ver alguns exemplos. Vou colocar aqui. Bom, então olha, por exemplo, quando a gente tem um binômio desta forma, x mais a elevado a zero, a gente sabe que o resultado desse binômio é igual a 1. Ou seja, qualquer polinômio elevado a zero é igual a 1. Outro resultado, outro binômio particular, x mais a elevado a 1 é igual a x mais a. Qualquer termo elevado a 1 é igual a ele mesmo. Agora nós temos o caso típico do x mais a ao quadrado, que nós aprendemos que é igual ao quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo, certo? Então esse caso aqui é um caso característico da aplicação do binômio de Newton a partir da análise combinatória para se chegar neste polinômio. Temos também vamos colocar mais um exemplo aqui, do x mais a ao cubo. O x mais a ao cubo, vou colocar ele bem aqui para não ficar tão apertado, é igual a x ao cubo mais 3 vezes x ao quadrado a mais 3 vezes x a ao quadrado mais a ao cubo. Tá? Então nós podemos resolver esse polinômio desta forma. Então a gente consegue resolver os nossos polinômios na forma de binômio para todo inteiro n positivo a partir da propriedade distributiva da multiplicação. Então a resolução desse polinômio x mais a na n nada mais é do que multiplicar n vezes esses fatores, certo? Então eu teria que sair multiplicando distributivamente x mais a, desculpa, é a multiplicação, vou representar por um ponto, x mais a, x mais a, e assim por diante, x mais a, tal que essas multiplicações sejam realizadas n vezes, certo? Então a gente tem que aplicar a propriedade distributiva aqui. O grande problema é que quando o nosso n é muito grande, essa propriedade distributiva fica um tanto quanto complexa. Uma forma de visualizar essa distributividade do produto é a partir do diagrama de árvore. Nós vamos fazer aqui o exemplo para o n igual a 2 e n igual a 3, que são polinômios bem conhecidos que nós temos. Então, usando o diagrama de árvore, nós temos que x mais a ao quadrado, distributivamente, é igual a x mais a, que multiplica x mais a. Nós já sabemos que esse polinômio, ao realizar a distributividade, é igual ao quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, certo? Vamos enxergar como, a partir da árvore, como chegamos aqui nesse resultado.
Então, saindo da árvore, a gente pode escolher ou primeiro o valor de x ou primeiro o valor de a, tanto faz. Escolhendo x, a gente sabe, escolhendo x aqui no primeiro fator, a gente sabe que a gente vai ter que multiplicar ele com esse termo, o primeiro termo do segundo fator, e esse x com o segundo termo do segundo fator. É o que a gente representa aqui na árvore, o x e o a. Ok? Então esse x deve ser multiplicado com o primeiro termo e esse x com o segundo termo. A mesma coisa acontece para o segundo fator, que está representado aqui embaixo. Esse a deve ser multiplicado com o primeiro termo e esse a deve ser multiplicado com o segundo termo. Então a gente representa aqui na nossa árvore também. Ok? Então agora a gente faz todos os possíveis produtos. Então, x é x ao quadrado, xa nos dá xa, ax nos dá ax e a nos dá a ao quadrado. Certo? O que a gente deve fazer agora? Já que é a distributividade do produto, agora a gente deve somar todos esses termos. Então, ao somar todos esses termos, nós temos justamente o x ao quadrado mais xa mais ax mais a ao quadrado. Então, quando a gente soma xa mais ax, observe que isso é um produto, então a ordem não importa, nós temos justamente o xa ao quadrado mais 2xa mais a ao quadrado. Como aprendemos a resolver este binômio, este polinômio de segunda ordem, certo? Então, a partir da árvore, a gente consegue observar a expansão da propriedade distributiva. Vamos fazer a mesma coisa para n igual a 3, ou seja, x mais a ao cubo. Então, nesse caso, a árvore vai ter um nível a mais, correto? Porque nós sabemos que, pela distributividade, esse binômio é resolvido dessa forma. X mais a, que multiplica x mais a, que multiplica x mais a. Então, na árvore, o que nós vamos ter? No primeiro termo, no primeiro fator, a gente escolhe ou x ou a. Aí agora, esse primeiro fator tem que multiplicar com os dois do próximo. Então, a gente vai escolher ou x ou a. A mesma coisa acontece aqui. X ou a. Já esse segundo termo tem que multiplicar com os dois do próximo. Com x ou com a. E aqui também, com x ou com a. E aqui também, com x ou com a, ficou um pouco apertado. Com x ou com a. Bom, então, saindo multiplicando todos os caminhos dessa árvore, nós temos que aqui é x ao cubo. Aqui nós temos x ao quadrado a. Certo? Aqui nós temos x ao quadrado a. Aqui nós temos x a ao quadrado. Nesse caminho nós temos x ao quadrado a. E nesse outro caminho nós temos x a ao quadrado. Por fim, nesse caminho nós temos, x a ao quadrado. E aqui nós temos a ao cubo. Então, quando nós formos somar todos esses termos, nós vamos ter x ao cubo mais... E aí percebam, quantos x ao quadrado a nós temos? 1, 2, 3. Então, 3x ao quadrado a. Mais, quantos x ao quadrado nós temos? 1, 2, 3. Então, mais 3x ao quadrado. Mais o único a ao cubo que temos. Então, esta é a resolução. A partir da árvore, nós podemos enxergar a
a aplicação da propriedade distributiva para resolver este binômio, que é um caso particular de polinômio, ok? O problema que surge é o seguinte: será que podemos obter os termos de desenvolvimento de x mais a na n sem recorrermos ao diagrama de árvore? Óbvio, porque o que a gente percebe? Que quando o nosso n cresce, construir essa árvore fica um tanto quanto complexo, certo? Então a resposta para essa pergunta é sim. Nós temos como resolver qualquer binômio com esta característica sem a necessidade de utilizar a propriedade distributiva em forma de árvore. Para isso, nós utilizamos o teorema do binômio de Newton, que é o que vamos ver agora. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai mostrar como isso é possível através de um exemplo para n igual a 3, que já trabalhamos com a árvore, vamos mostrar como resolver pelo teorema do binômio de Newton, e em seguida nós vamos generalizar o nosso teorema para aplicar em qualquer tipo de binômio, certo? Então nós vamos fazer isso na próxima parte.